Todo mundo tá vendo legal? Todo mundo visualizando? Uhum. Dá para me ouvir certinho? Uhum. Beleza, então vamos lá. Vou falar um pouco de transtorno de oposição desafiante, né? O TOD. Então, assim, se eu falhar em alguma informação, o Jefferson me corrige aí, né? Fiz esse trabalho na semana passada, achei preparado para apresentar, mas não deu, então ficou para hoje. De acordo com o DSM-5, crianças e adolescentes que têm TOD, eles apresentam comportamento, geralmente um humor raivoso, irritável, de comportamento sempre questionador, desafiante, e uma índole vingativa, né? Aquelas crianças que, tipo, briga na escolinha e é daquelas que vão querer pegar depois o outro, né? Ou vai querer armar alguma coisa, ou o professor chamou a atenção ali, depois vai querer aprontar alguma com o professor, enfim. Eles vão querer fazer alguma arte aí para poder se vingar. Para ser diagnosticado com TOD, segundo o DSM, né, é necessário ter pelo menos os 4 critérios, né, que eu vou apresentar os seguintes agora, num período de 6 meses, né? Assim, eles são classificados até, assim, por questão de temperamentos, né, que nem humor raivoso e irritável, né? Precisa pelo menos ter ali ó, 4 desse, né? Com frequência eles perdem a calma, com frequência sensível, facilmente incomodado, com frequência raivoso ou ressentido. Também tem a questão do comportamento questionador desafiante, né? Que são, tem bastantes aqui, mas eu vou falar que frequentemente questionam figuras de autoridade, ou no caso de crianças e adolescentes adultos, entende? Outro ali é frequentemente incomodam deliberadamente outras pessoas, né? E tem um que é bastante conteúdo aqui, que é a índole vingativa, né? Vou falar um critério aqui, que talvez uma criança possa ter nesse período de 6 meses. Foi malvado ou vingativo pelo menos 2 vezes nos últimos 6 meses. Nota, a persistência e a frequência desses comportamentos devem ser utilizados para fazer a distinção entre um comportamento dentro dos limites normais e um comportamento sintomático. Então, para falar a verdade, eu até falei uma informação errada agora há pouco, mas de todos esses 8 critérios, eles precisam ter pelo menos 4 no período de 6 meses. Eu tinha falado aqui do humor raivoso e irritável, tinha que estar pelo menos 4 desse aqui, mas é só 3. Estava falando errado a informação, tá? Então, nesse período de 6 meses, a criança ela precisa apresentar 4 desse critério, né? E tem que tomar cuidado, porque é muito confundido com TDAH, né, e questão de outros transtornos que podem vir na criança também. Geralmente, quando a criança ela começa a apresentar esses transtornos, né, é dentro da própria casa, com os próprios familiares, né, e quando isso começa a ir para a escola, com os amiguinhos, alguma coisa assim, né? Aí quer dizer que está se agravando mesmo, o caso está ficando pior e aí precisa realmente de uma ajuda, né? De um profissional para poder tratar essa criança, né? Ajudar ela e saber o que está acontecendo com ela, entende? Acontece muito em ambientes que assim é muito perturbado, né? Os pais ou os responsáveis pela criança que está com suspeita do transtorno TOD são pais muito rígidos, muito duros, violentos assim na educação, né? E pais, assim, pais não, a criança, quando que ela são várias pessoas que cuidam dela, tá? Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O pai cuida do filho, entende? Talvez separou da mãe ou perdeu a esposa, não sei. E esse pai, ele vai morar com os pais dele, né? E aí tem o irmão dele também. Então são vários adultos ali se responsabilizando por essa criança, né? Não tem um só. E aí se tem um ambiente assim muito agressivo para a criança, ela tem uma tendência a estar desenvolvendo o TOD, né?
geralmente acontece na pré-escola. Pode, né, como eu falei, ele pode ser um início também, né? Ele pode ser concomitante ao TDAH e ao transtorno de conduta, né? O transtorno de conduta, se eu não estiver passando informação errada, é mais para a fase adulta, né? Que aí é um mais avançado, né? Mexe com roubo, né? Já começa a se envolver com coisas mais graves que vão fora do contexto aí social, né? Das regras sociais. Ô, Léo, deixa eu só falar uma coisa que não está errada, é apenas uma intervenção. Aham, por favor. É, Se eu não me engano, eu posso estar errado nesse momento, mas se eu não me engano, o transtorno de conduta, ele acontece a partir da adolescência. Adolescência? Uhum. Uhum. Tá. E o mais pode estar relacionado com o transtorno, vamos chamar de TOD, né? Porque eu aprendi, quando a gente aprende depois de desaprender, então é mais, eu falo, Uhum. ó, mesmo sabendo que o nome é transtorno de oposição desafiante, eu acabo falando automático transtorno desafiador opositor, Uhum. que é a mesma coisa. Mas o TOD, vamos chamar TOD, Uhum. pode ser diagnosticado em adolescentes e também em adultos. O próprio Né? Todd? Sim, Ah, é? Não sabia. Pensei pelo que eu tinha entendido, que eu vi no DSM, que era só na criança e adolescentes e depois ele poderia avançar para o transtorno de conduta. exatamente. Muitas das vezes é esse o curso que segue, né? Quando tem um prognóstico ruim, né? Sim. Quando não é tratado, não tem uma atenção devida, Uhum. aí vai evoluir para o transtorno de conduta e o próximo passo do transtorno de conduta, você sabe, você chuta qual que é ou não? Aí já é a vida adulta, né? Seria. Eu não peguei muito dessa parte, não vou arriscar. Mas não quer chutar? Quando Ou passa Samuel, transtorno quem de quiser conduta? chutar. Ó, já vai pelo próprio transtorno de conduta, você parece que você conhece um pouco, né? Que envolve roubo, Uhum. Sim. uma dificuldade com regra, com responsabilidade. No início, como você falou, foi no começo já na adolescência, né? Já na adolescência, Isso é transtorno de conduta, sim. exatamente. E o próximo, vamos dizer assim, se piorar, vamos dizer assim, é o transtorno de personalidade antissocial. Ah, sim. Você fala, entendi o que você estava perguntando, entendi. Sim. Depois do Entendeu? transtorno de conduta ou personalidade antissocial. Isso. Tá. Mas o transtorno de conduta, via de regra, ele é diagnosticado na adolescência. Eu não vou lembrar, essas coisas são muito minuciosas, né? Questão dos critérios diagnósticos, né? Sim. Então, como eu não estou com o DSM aberto aqui, eu não vou saber exatamente. Mas, via de regra, o transtorno de conduta ele é diagnosticado na adolescência. Uhum. E Entendi. na vida adulta, muitos dos sintomas, né, que são próprios do transtorno de conduta, vão acabar levando para um diagnóstico de personalidade antissocial, né, que é o que no popularzão aí o povo vai falar o psicopata. É. Sim. É, e aí isso é muito polêmico, né? Mas enfim, eu vou deixar você terminar de apresentar e aí a gente depois. Eu só queria fazer esse paralelo, né? Que o TOD pode ser diagnosticado na vida adulta também. É. Isso tem no DSM, nos critérios diagnósticos lá, mas é tipo assim, uma palavrinha. A maior parte ele acaba bem voltado mais para a infância mesmo. Pode ser que eu vi mesmo, mas eu interpretei errado. Eu lembro que ele falou que nem todas as crianças com um transtorno, com o TOD, né, pode desencadear para o transtorno de conduta. Isso não é Uhum. uma regra, entende? Sim, sim, não é uma regra, exatamente. É só se tiver um prognóstico, se não for cuidado, né? Se não for dada a devida atenção, se tiver um prognóstico ruim, que a gente chama, né? Entendi. Mas tá, aí depois eu discuto mais. Deixa eu deixar você apresentar.
E seguindo, né, isso pode variar bastante, né, ele com o gênero, né, da criança, adolescente ou adulto, a idade também influencia e a cultura. Eu acredito assim, talvez as crianças que moram em bairros e cidades menos favorecidas, assim, né, mais difíceis, né, provavelmente eu acho que tem, não sei se eu estou correto em falar isso, mas que pode ter uma facilidade em desenvolver esse transtorno, né, e geralmente é em meninos que isso acontece. E aí, como eu até tinha comentado, né, os primeiros sintomas costumam aparecer na fase da pré-escola e raramente no início da adolescência. Agora ficou confuso. Quer dizer que ele pode aparecer também no, no adulto? Ou ele já começa na adolescência e vai até o adulto? Quer dizer, É, na infância? isso. O que dá a entender é isso, né? Porque não tem como, tipo assim, uma criança que cresceu nunca teve sintoma de TOD e de repente quando está adulto aparece. Boa pergunta. Boa pergunta. Não sei dizer. Bom, pelo que está dizendo aí, parece que não, né? No, no manual diagnóstico aí, né? Frequentemente procede, né, o transtorno de conduta e o TOD também ele traz maiores riscos para transtornos de ansiedade e depressão maior. Eu acredito que crianças, né, que desenvolvem o TOD, né, ainda mais questão de um ambiente familiar violento, né, perturbado, o desenvolvimento dessa criança fica muito problemático, né? Então é bem óbvio mesmo que ela vai crescer um adolescente, um adulto, assim, transtorno de ansiedade mesmo, né? Um alto nível de depressão, né? Fala até sobre suicídio também. Uma grande criança que tem TOD tem um número, assim, uma chance maior de comportamentos suicidas. Né? Acho que faz um pouco de sentido, né? A gente pensando no ambiente familiar da criança, né? Que desenvolve o TOD e depois o adulto que ela vai se tornar. A questão da base, né? Ela não vai. Se vocês entenderam o meu pensamento. Eu acho que sim, né? Eu acho que você fala quando não é cuidado, né? Isso. Quando não tem uma atenção devida. Isso qualquer transtorno, né? Qualquer desordem, se não for, seja física, seja psíquica, né? Se a Sim. gente não cuidar, o prognóstico dela tende a ser ruim, né? Ah, Tende a piorar com o tempo. com certeza. Como um próximo tópico, né? O TOD ele tem maior risco também de problemas de adaptação social na vida adulta, né? Comportamento antissocial, né? Dificuldade em controlar impulsos e abuso de substâncias. Também a criança ela tem dificuldade para conviver os conflitos com os pais, né? Isso vai dos pais, professores, dos chefes, parceiros românticos e aí prejuízos emocionais, sociais, acadêmicos, profissionais. A pessoa ela não se estabiliza, ela não consegue fixar o caminho dela, né? Aonde ela vai, ela não se adapta, né? Pode ser num namoro, pode ser num trabalho, onde tem uma pessoa ali, um chefe, um parceiro, um parceiro, ela para lidar com isso. E eu não sei se é exatamente esse caso, mas eu não sei se vocês assistiram o filme Precisamos Falar sobre Kelvin. Na verdade, esse filme ele é baseado em um livro mesmo, do mesmo nome. Eu já fiz uma apresentação desse filme, né? Eu fiz um trabalho de psicanálise com ele. E é um filme muito forte, né? Eu assisti um vídeo de uma mulher que ela lê livros e depois ela fala sobre esses livros e pediram muito para ela ler o livro Precisamos Falar sobre Kelvin, né? E foi difícil para ela ler porque é um livro muito forte.
o filme é forte, mas ele corta muita coisa, entende? Mas, enfim, ele é uma história de um rapaz, né, que ele, eu acredito, né, que é isso que a gente conversou, Jefferson, ele foi desenvolvendo até o transtorno de personalidade antissocial, né? Ele teve, a mãe dele não aceitava a gravidez, né? Ela era casada, muito bem casada, mas ela tinha outros planos para a vida dela antes de engravidar e ela engravidou dele. E bom, eu tô contando o filme todo, mas assim, e ela ela virou mãe, mas ela não se tornou mãe, ela não sabia cuidar dele, né? E ele, na infância, ele já começou a apresentar um comportamento desafiante, ela desafiava muito, ele desafiava muito ela, né? Ele respeitava o pai, mas era uma manipulação para poder desafiar ela, né? Isso foi piorando cada vez mais, né? Na adolescência, ele chegou a deixar a irmã cega de um olho, né, para provocar a mãe. Não vou contar toda a história, até que ele, né, ele matou vários adolescentes na escola dele, inclusive matou o próprio pai e a própria irmã, usando um arco e flecha, né, tudo para poder atingir a mãe dele. E quando ele fez tudo isso daí, finalmente ele percebeu a pessoa que ele estava se tornando, né? Mas aí ele foi preso e quem mais pagou por isso foi a mãe. E a mãe, na cidade que morava, ela foi muito culpada por tudo que aconteceu, né? Ela foi a responsável do filho ter feito o que ele fez. E aí, tipo assim, nesse filme, nesse livro, ele dá para perceber bastante comportamentos, bastante sintomas, assim, né, do Todd, de conduta, né? Depois, quando ele cresce, é antissocial. É um filme bem pesado, assim, bem forte. Não é um filme muito legal de assistir, assim, porque você fica muito incomodado com o comportamento dele, sabe? As atitudes dele, de ferir o próprio olho da irmã dele, né? Ele armou para a irmã dele ficar cega de um olho. Foi bem pesado, assim. Então, quis falar sobre esse filme para também ilustrar. Não sei se o pessoal já assistiu, Samuel. O Alex eu sei que assistiu porque ele fez o trabalho junto comigo. Né? O Jefferson, não sei se assistiu, mas ele tem bastantes exemplos, assim, de Todd. E é isso, a minha pequena apresentação. Hum. E, Ô, Léo, você fez baseado nos critérios do DSM. É o que tem lá no AVA? Eu nem lembro mais o que eu coloquei no AVA. Foi isso, só que eu coloquei lá? foi lá. Uhum, Certo. Então vou fazer a prova baseado nisso. uhum, beleza. Se eu não me engano, é Kevin, não é Kelvin. É Kevin? Eita! Eu não tenho certeza, mas eu acho que é Precisamos Kevin. falar sobre o que eu acho que é isso mesmo, né? Mas eu tô. Nossa, esse filme é muito bom. Eu acabei assistindo ele só esse ano, justamente porque eu estava procurando alguma referência de filme, né, Sim. para disciplina. Enfim, no final a gente não assistiu nenhum. Se desse tempo, a gente ia ver aquele documentário da Ira de um Anjo lá, tem até no AVA, que eu acabei escolhendo esse. Uhum. Mas esse filme do Kevin aí é muito bom. Eu gostei muito, assim, né? Sim. A Tilda Swinton e como é o nome do menino? Ezra Miller, Uhum. que é o Kevin, né? E a Tilda é a mãe. São atores É, muito. Oi? É, assim, um elenco muito bom que fez o filme, né? Uhum. E muito bem dirigido. Eu achei espetacular, assim, achei muito bem Sim. dirigido, achei o roteiro muito bom, achei as atuações muito boas. E, e eu acho que esse filme ele é legal para falar principalmente do transtorno antissocial, da psicopatia, né? Sim. E esse menino, ele desde cedo, ele mostra tendências bem sádicas mesmo, né? Então você pensa, o Todd, se você voltar até lá nos critérios diagnósticos, vai mostrar que é uma é, questão mais irritado, ele não aceita. Então, é bem parecido, né? Uhum.
Não e até o DSM coloca que pode ser comorbidades, né? Podem acontecer juntos. É que o filme ele mostra mais a adolescência, né? Não mostra muito a infância dele, né? Mas mostra um pouquinho a infância, né? Que no uso da fralda, no modo como e os poucos. Pois não? Alguém falou junto ou não? Não? Os poucos momentos que mostra alguns momentos, né, da infância, mostra que ele era uma criança extremamente sádica, né? Fazia tudo para provocar a mãe. Sim. Tinha um ódio dessa mãe assim infinito, né? E, e você colocou de uma maneira bem sensível isso que eu percebi também, né? Que tipo assim não fica explícito, mas dá a entender, né? Que ele acaba fazendo tudo isso para machucar. Quem ele queria machucar de verdade era a mãe, né? Por isso que ele poupou a vida dela, né? Para ver Exatamente. ela sofrer mais do que todo mundo. É... E por que que ele fez isso, né? O atentado lá na escola? Se for ver, você vê como que é o ódio assim terrível com a mãe, porque a história que ela conta para ele é do Robin Hood, né? Que tinha flecha, Uhum. então ele se identifica com isso, né? Se identifica com esse Robin Hood, vai lá treinar arco e flecha. E quando ele faz o atentado lá na escola, é justamente porque por uma questão que ele não aceitou um limite, né? Uma regra que os pais colocaram. Então, assim, eles começaram a desconfiar, não desconfiar, eles resolveram tomar uma atitude, né? Porque ele era uma pessoa sem limites, né? Não tinha limite nenhum. Cegou a irmã, enfim. E resolveram colocar ele em outra escola, né? Ia colocar no internato, enfim, e ele reagiu dessa forma, né? Uhum. Então, tipo assim, já que vai me mandar pro internato, prefiro ir preso, né? Uhum. É, tipo assim, vocês vão me encarcerar sem motivo, agora eu vou dar motivo para vocês fazer o que vocês estão fazendo aí. Uhum. Eu sei que. É, Pode falar. pode falar. Não, eu sei que no livro, né, tanto que o nome chama Precisamos Falar sobre Kevin, é porque os pais estavam separados, né? E o livro, a maior parte do livro é a mãe tentando conversar com o pai para falar sobre ele, que né, a coisa estava ficando feia, que eles precisavam tomar uma atitude. Né? No filme não, eles não estavam separados, eles são casados até que o Kevin mata, né, o pai e a irmã dele. Ah, mas então mudou um pouquinho Sim. bastante a história. Não, o filme ele pegou muito leve. eu Nossa, eu assistia imagina se pegasse pesado. um livro, eu vi uma pessoa, eu esqueci o nome dela, ela tem um canal no YouTube que ela posta falando sobre os livros, né, que o pessoal pede para ela ler. E ela falou que foi que é bem pesado o livro mesmo, né, muito mais forte do que o filme. Que ela demorou, ela leu, parou por um bom tempo, depois ela retomou, né? E aí o livro fala que tem esse título porque é a mãe querendo conversar com o pai. E o pai, ele, para ele, estava sempre de boa, né? Porque o Kevin conseguia manipular o pai dele, né? Conseguia mudar. Então, isso é uma coisa que o Todd não tem, a É. manipulação, né? Uhum. E isso é próprio quer dizer, não é próprio, né? Mas é um dos critérios para o transtorno de personalidade antissocial. Sim. Então, ele é sádico, ele é manipulador, tudo Uhum. isso o Todd não necessariamente fala que ele é ressentido, vingativo, Uhum. mas não necessariamente. O Todd, ele é mais reativo, né? Você fala assim, ah, faz isso, por favor. Ele vai falar, não. Nossa, mas por que não? Não sei o que. Então, ele é mais reativo. O, o psicopata, vamos chamar assim, ele é ativo. É ele que vai tomar a iniciativa de causar o dano. Aham. O Todd, ele é mais reativo. Primeiro você faz alguma coisa, aí que ele vai reagir. Exato. Ele no, já o antissocial não, né? Ele já tem uma ação própria dele. Sim. Uhum. E no caso do Kevin aí também, né, questão da manipulação, né? É,
bem. O que eu ia dizer, assim, que esse transtorno, eu peguei os transtornos mais polêmicos, que é justamente para a gente refletir um pouquinho sobre eles, né? E esse transtorno, pelo que eu vi no DSM, ele não cita muita coisa sobre ter uma base neurológica, ter uma base genética. Então você vê que é um transtorno bem comportamental mesmo, né? Ele não é um, sei lá, por exemplo, você pensa autismo, esquizofrenia, né, as psicoses todas aí, mesmo depressão, né? Tem um componente genético, um componente orgânico importante, né, nesses transtornos. E o TOD não. O TOD ele é mais comportamental mesmo, né? Tem a ver com o ambiente, tem a ver com a criação, né? Tem a ver com o manejo aí dessa criança. Mas eu vou dar uma interpretação psicanalítica, assim, né? É uma criança que ela não introjetou aí a autoridade, né? Não consegue lidar com autoridade, não consegue lidar com limite, com regra, não teve essa, de alguma forma, essa figura não foi introjetada. Não significa que não tem pai, não tem mais, às vezes pode ter pai e mãe e tudo, mas essa função, de alguma forma, falhou, né? E aí, quando é colocado o limite, ele reage de uma maneira muito extrema, né? Pode bater, principalmente criança, né? Vai bater, vai brigar, vai falar não, vai falar besteira, vai responder, né? E então tem esse aspecto que eu queria destacar, né? Que ele é um transtorno bem comportamental, assim, né? Comportamental que eu digo assim, que não tem uma base genética, orgânica importante, como outros transtornos têm. Né? Uhum. Então tem esse ponto, e tem um ponto que aí também não vou poder explorar muito, né, que a gente não tem muito tempo, mas que, olhando por um ponto de vista aí mais crítico, né, o quanto que esse transtorno não pode servir também para patologizar, né? Então, assim, né, o cuidado que a gente tem que ter para não transformar uma criança que, que é lá problemática, que eu digo assim, tem lá seus problemas, dá um trabalho a mais, né? Incomoda os adultos aí do seu convívio, mas será que ela realmente tem um transtorno, né? Que eu estou dizendo assim, porque tanto como o TDAH, né? Esse transtorno ele pode ser muito utilizado para patologizar mesmo um comportamento normal, né, vamos dizer assim, de uma criança. Porque é normal você não concordar com certas coisas, você discordar, você se opor, você bater o pé. Isso é normal, né? Isso não é patológico, né? O que vai ser patológico, né, se você pegar lá os critérios, é quando isso persiste por muito tempo, de uma maneira muito intensa. Né? Então, ok, tem alguma coisa aí que precisa ser observado. Se encaminhar para o psiquiatra, né, e for diagnosticado, dependendo, né, pode ser que ele vai entrar sim com um medicamento. Eu ia falar mecanismo, sei lá, olha o ato falho. Pode ser que ele vai entrar com algum medicamento, mas pode ser que não também, né? Pode ser que entenda que não, que esse caso dá para ser tratado com uma reeducação aí, com uma psicoterapia, né? Que é a questão dessa criança aprender a lidar com limites e aprender a lidar com autoridade, né? Porque é isso que falta, né? Tá bom, muito bem, Leonardo. Parabéns pela apresentação. Beleza, obrigado. Os colegas querem falar alguma coisa? Alex bolou uma estratégia aí. O
O Samuel mandou aqui um arquivo. Você quer que eu compartilhe esse arquivo, Samuel? Professor, então, eu mandei aí, assim, para que você veja mais ou menos algumas coisas que eu vou falar. Eu coloquei meio na ordem aqui. Na verdade, eu tinha feito isso aí para mim aqui, seguindo mais ou menos aqui, entendeu? Porque eu li bastante coisa e eu fiz um resumão aqui. Um roteirinho. Então, pelo menos para ter um roteirinho aí, mais ou menos, daquilo que eu tô falando, né? Uhum. Mas não precisa compartilhar, Não, compartilha. preciso. Você Se vai quiser também falando. compartilhar também, fica à vontade, mas não, eu acho que não tem necessidade. Certo. E você fez usando os materiais do AVA também. Eu fiz usando os materiais do AVA, né? Inclusive, eu imprimi todo o artigo que tinha lá, li todo ele, mas também, assim, fui procurando algumas outras fontes para ver se o que um falava, o que o outro falava, mas, assim, a base maior foi a do AVA. Uhum. Tá? E esse artigo do AVA, ele é de uma socióloga, né? Que ela questiona bastante também, né? O TDAH, né? Tem bastante questionamento, né? É, é bastante questionamento que a gente fica até meio assim confuso, né? E aí assisti outros vídeos também, entendeu? Entrevistas. Confesso assim que até eu tô até um pouco meio nervoso aqui assim para falar, sabe? Tudo bem. Mas tá tudo bem. É que vocês não tiveram psicopatologia comigo, né? Porque eu boto bastante essa questão crítica, assim, né? De o que é uma doença. Então, eu vou indicar uma leitura, então. É que essa leitura é pesadíssima. É um livro curtinho. Não sei nem se eu vou conseguir achar ele aqui. Achei. Esse é um livro curtinho, mas ele é, nossa, que livrinho chato. Eu já pensei em fazer até um curso, uma live, alguma coisa. Eu tava pensando em fazer na metade do ano, mas aí eu não fiz. Talvez eu faça ou agora, final do ano também não. Ai, Deus me livre, mas talvez. Ou sim, né? Vai que dá uma inspiração. Ou ano que vem, sei lá. Que é esse livrinho aqui. Doença mental e psicologia. Não sei se dá para ler aí. Doença mental e psicologia, do Michel Foucault. E ele é muito bom, porque ele vai pegar e vai falar o que a gente entende por doença mental. O que significa uma doença mental? De onde que veio a ideia de doença mental? Enfim, mas aí ele é muito filosófico, assim. Oi? Quem é o autor? Michel Foucault. Doença mental e psicologia. Ele é muito bom, assim, é um livro muito bom. Ele é curtinho, ó, dá pra ver, né, que ele é fininho e tal, tem nem 100 páginas, acho. Tem 98, 99 páginas, 100 páginas, vai que seja. Mas ele é chato, nossa, ele é difícil, porque ele é muito filosófico, muito conceitual, mas ele é muito bom justamente por isso, porque ele vai lá nas entranhas, na raiz do negócio, revira, abre e revira tudo, para a gente pensar o que é patológico, o que não é, o que é a doença mental, o que dá para a gente chamar de doença mental, por que certas coisas são doenças mentais. Então, é isso. Vamos ver, quem sabe eu me inspiro aí para fazer uma live, um curso, alguma coisa sobre esse livrinho aí. Mas vai ser em 2021.
2020 não vai ser, não. Só se, sei lá, baixar uma luz, assim, plum, aí sim. Senão, não. O Samuel não, o Alex falou que gostou muito, né, do filme, que é muito pesado, mas é incrível, e que tudo teve início na gestação da criança. Eu também concordo, né? Essa mãe, ela, né, pensando psicanaliticamente, assim, ela não aceitou o filho, né? O filho acabou devolvendo para ela todo o ódio, toda a rejeição que ela, consciente ou inconscientemente, depositou nele, né? Não tô também falando que é culpa dela, nem nada, né? Mas, assim, o funcionamento psíquico, né? Ela foi rejeição, ódio, não queria, não gostava, não aceitou, né? E, e aí ele acabou devolvendo isso, né? Pode perguntar, Alex. Sua pergunta. Escrever o livro aqui que você pediu. O livro Doença. Esse livro tem PDF, ele é um livro já bem antiguinho já. Virar crianças autistas. Então, né? Tem umas teorias que dizem que sim, só que elas são meio polêmicas também. Mas sim, tem teorias que dizem que sim. Ultimamente estão focando muito nos aspectos genéticos, neurológicos, estão focando muito em questão de substâncias químicas que pode ter influenciado desde na gestação, né, que pode gerar um filho autista. Então, assim, hoje em dia está indo mais para esse lado, mas existe sim uma linha que, que é nesse sentido aí que você falou, Alex, da questão do autismo. Mas tá, quem queria falar sobre autismo hoje? Era o Matheus, né? Mas ele não vai apresentar. Tá, certo. Mas também não é uma relação direta, né? Não é uma relação direta. Vai rejeitar o filho, ele vai ser psicopata ou autista. Também não é assim, né? Mas pode ser que isso aconteça. Como que você vai apresentar o trabalho hoje, Alex? Você não me respondeu até agora. Tá pensando ainda? Não, não é uma pergunta muito meio tonta, não. É uma pergunta boa, uma boa pergunta. Bom, vai lá, Samuel, enquanto o Alex Bom, responde. primeiro, né, eu quero parabenizar o Léo aí pela apresentação dele. Foi importante, né? Para ser sincero, assim, eu nunca tinha estudado a fundo visto falar assim tão declaradamente esse assunto. E foi de suma importância. Eu vou falar um pouquinho sobre o TDAH, que eu também acho que é bastante. É muita coisa, muita gente falando muita coisa, então eu procurei focar mais ou menos aí, pegar umas duas ideias, pegar a leitura do Ava e também assistir aquele vídeo que você colocou lá, que você postou ele lá também. E, e também li algumas entrevistas, fui lá dar uma olhada também no órgão que é responsável pelo, pelas pessoas que têm TDAH e li algumas coisas também e vou tentar aqui explicar da minha maneira aquilo que eu entendi. Se
alguma coisa aí incoerente, né? O professor nos ajuda aí. Bom, primeiro, eu acho que a gente precisa entender um pouquinho, entender o que é o TDAH, né? Que é a grande dificuldade de estar com o outro, ou de estar concentrado, né? E junto com o TDAH, sempre vem acompanhando a hiperatividade, né? Que a pessoa também entra nessa questão de ser imperativo e geralmente eles dão um entender que começa esse diagnóstico aos 3 anos de idade e vai até os 7 anos e depois indo para a vida adulta também, para as pessoas que têm na vida adulta. Geralmente eles falam também que o TDAH ele aparece mais com os meninos, né? Eles falam que os meninos apresentam mais cedo isso daí, porque os meninos mostram mais o lado imperativo. Eles brincam, pulam, né? E não, eles falam que cada 4 pessoas, cada 4 meninos, uma menina entra no diagnóstico, por questões que as meninas são mais comportadas, elas tentam se manter um pouco mais ali tranquila, só que também, porque na questão de imperatividade, né? Falando da imperatividade. E os meninos mostram mais. Então, tudo isso daí está dentro do TDAH. E quando ele parte para a vida adulta, por exemplo, a tendência dos meninos, dos homens, é abaixar a imperatividade, mas aumenta também a questão de concentração. Eles explicam que aumenta a questão de concentração. E há sempre uma dúvida, né? Nessa questão das pessoas saber, que nem nas escolas mesmo, que nem a minha esposa mesmo, ela é professora, e vira e mexe, eu vejo ela falando aqui, outros professores, amigos da gente também falam, a questão de TDAH. Aí olha para uma criança, porque a criança brinca um pouco a mais, cria-se um rótulo muito grande no meio nas escolas, e a gente não sabe dizer corretamente quem tem e quem não tem. Porque, agora, que existe a doença, existe, né? Mas a verdade é que é uma taxativa, né? Às vezes as pessoas pegam e começam a dizer que uma criança tem... Eu até me lembro de uma amiga minha que ela foi num psicólogo e, na verdade, ela encontrou com o psicólogo na rua. E ela começou a contar para ele que a filha dela estava tendo... não conseguia ter uma concentração, porque ela tinha perdido um outro filho num acidente, e a menina estava passando por dificuldade na escola, e o psicólogo já de cara, assim, sem perguntar muita coisa, ele falou para ela, falou assim, olha, eu acho que ela tem TDAH. E ela entrou em parafuso, né? Porque assim, uma hora de conversa ali, ele já fechou um diagnóstico ali com ela e ela veio embora para casa muito pensativa a esse respeito. Então... Esse psicólogo aí, eu acho que ele nunca abriu, né, o código de ética, né, pelo jeito, né? Pelo que a gente está falando, professor, que nem no caso, inclusive ela veio até falar comigo na época,
E eu estava no terceiro semestre, eu falei, viu, eu não entendo nada ainda, mas assim, eu penso que não é desse jeito. Ele jamais deveria ter feito isso para você. Jamais, porque ela assim, ela tinha perdido um filho, fazia 15 dias, 20 dias, ela perdeu uma criança de 10 anos num acidente. E quando ela encontrou com esse psicólogo, ela foi conversar com ele, que era amigo da família deles lá, e ele já soltou essa assim em cima dela. Aí pronto, aí entrou a mãe, a filha e todo mundo na confusão, porque e até hoje a menina ainda sofre um pouco com essas coisas e eu até aconselhei ela procurar um profissional para poder tentar resolver essa situação. Então, existe, né? Porque essa falta de concentração. Agora, nós temos que entender uma coisa, que segundo, quando eles fecham algum diagnóstico, e a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso, né? Eu lendo, eu fiquei prestando muito bem atenção. Por exemplo, para eles fecharem um diagnóstico, eles começam a analisar que nem na vida adulta, por exemplo, um homem que tudo que uma pessoa que ele tem essa síndrome, ele não, tudo que ele vai pegar para fazer, ele não termina. Se ele pega um livro, ele lê um pedacinho e para. Se ele não acostuma chegar no horário nos lugares, sempre atrasado, sempre com ter daquela reserva, né? Sempre atrasado. Tudo que ele faz pela metade. Então, se você for olhar nos dias de hoje, vamos pensar assim, eu fiquei fazendo uma análise das pessoas que eu conheço. Falei, olha, fulano chega só atrasado nos lugares. Eu conheço muita gente que tudo que ele pega para fazer, seja estudar, seja ler um livro, assistir um filme, tem gente, ele não consegue ter um nível de concentração. Então, se a gente for como profissional hoje, se tornando um profissional hoje, a gente precisa tomar muito cuidado a esse respeito, porque é muito confuso, né? Traz muita confusão. E os especialistas dizem que realmente a pessoa que ele tem o TDAH, os filtros dele não funcionam direito. Por exemplo, você quer pensar, que nem vocês estavam falando aí do filme. Você quer pensar numa cena do filme, o que vem na sua mente é a cena do filme. Agora, quanto a pessoa que tem o TDAH, ele não tem o filtro, então ele pensa muita coisa ao mesmo tempo. A mente dele está sempre numa agitação muito grande. Então ele não para, ou às vezes ele não consegue se concentrar, ele não consegue assistir um filme, não consegue fazer nada assim, porque ele fica, a não ser que seja uma coisa que ele goste muito. E também essas pessoas, assim, eles não são burros, né? Vamos falar assim, como as pessoas pensam. Não, eles são pessoas inteligentes também. Mas tudo que eles fazem, que eles gostam, eles se sobressaem sobre os outros, porque eles se dedicam naquilo que realmente eles gostam. E é mais ou menos isso aí, professor. Uhum. Eu fazia um trabalho voluntário numa escola há muito, muito tempo atrás, quando eu estava na graduação ainda. Eu passava filme e discutia filmes com criança, né, pré-adolescente, assim, do Fundamental 2. Já são adolescentes, né? Tá ali, né? 12 anos, 11 anos, 10 anos, essa faixa. E tinha um menino, esse caso eu sempre lembro, tinha um menino que, nossa, era o terror dos professores, assim. O professor, tinha que ser, né? Um menino, né?
Mas mas tem menina também, mas é mais difícil. Geralmente é os meninos que são os atentados aí, né? E era o terror, não sei o quê, e tinha TDAH e não parava quebra. Tá bom. E aí eu botei o filme pra assistir lá, e aí o menino assistiu o filme inteiro. É, Ficou quietinho. Ficou assim, ó, com os olhão assim, que legal. Então, tipo assim, se tem TDAH, não ia conseguir, né? porque aí ele explica também que no caso das meninas, elas sofrem mais por causa da questão, o próprio ambiente, né? O próprio ambiente também influencia, por exemplo, os pais, isso tanto para menino quanto para menina. Os pais também, se eles não têm esse nível de concentração, se tudo que é uma família assim um pouco agitada, também pode ocorrer esse problema. E as meninas, por exemplo, pela sociedade tentar manter um comportamento mais rígido quanto as meninas, e como elas não se mostram muito, elas podem sofrer mais tarde como depressão, porque ela se sente inferior às outras, porque às vezes tudo que ela pega, ela não consegue fazer, ela está num lugar, não tem uma concentração, então isso vai mexendo na autoestima da menina também. Então ela tem uma forte tendência a ter depressão por causa disso. Vinha acompanhar, né, a depressão por causa disso, por causa até de ter esse olhar, né? Falar, olha, eu não dou conta, eu não sei o que fazer. E muito do que eu pesquisei também, há um preconceito na questão assim que se a pessoa tomar uma medicação, tomar um remédio, vai ajudar bastante sobre isso. Ajuda bastante. Então, o que se tem hoje na sociedade é um preconceito muito grande a respeito disso tudo. De se tomar um remédio, de uma mãe ou um pai aceitar, né? E levar ao médico. Aceitar que o. Ai, deixa eu ver. Tá aberto meu microfone? Tá. Aceitar que o filho não é perfeito, né? Isso, de aceitar. Então, tudo isso daí é vamos dizer assim, é um tabu que se vem quebrando na sociedade. Eu penso que são dois extremos, porque quando se rotula tudo de uma vez. E quando se realmente precisa verificar isso, se tem, os pais têm um preconceito a respeito. Então, e nisso a criança sofre, né? E faz o cérebro, a parte frontal que comanda toda essa movimentação da vida da gente, fazer várias adaptações. Então, a criança poderia ter ter um outro desenvolvimento, a família poderia ter um mais sossego, um outro contexto familiar, mas por causa do preconceito que existe, fica sofrendo, né? E quando leva para o médico, é debaixo de 7 chaves, não pode contar para ninguém que a criança toma um remédio, é um segredo total. Então, é mais ou menos isso aí, professor. Hoje em dia eu vi um termo, eu não sei de onde surgiu, também não sei qual que é a legitimidade disso, porque hoje em dia, como você disse, né, muita gente fala muita coisa e muita besteira, né? Se fosse muita coisa boa, tava bom, né? Mas muita gente fala muita coisa e muita besteira. Eu vi esse termo, que não sei se é coisa boa ou se é besteira, que chama psicofobia. Né, que então seria o preconceito de pessoas que têm alguma desordem ou transtorno mental. Tem alguns pontos assim que a gente tem que falar sempre que for pensar em TDAH, né? Eu acho que o primeiro ponto mais sensível e polêmico é a questão que é um transtorno muito diagnosticado, muito, 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 muito. Então a gente pode se questionar, né? Será que tem tanta criança com TDAH assim mesmo, né? Então, até você deu esse exemplo aí esse exímio
profissional aí que deu um diagnóstico no meio da rua, né? Respeitou setting, né? Pessoa super, tô sendo irônico, né? Né? Nem um pouco sensível. A mãe acabou de falar que perdeu um filho, ainda joga um transtorno na outra filha, assim, né? Profissional nota 1000, né? Só que não, 1000 ao contrário, né? Só se for. Então existe isso de talvez uma super muito diagnóstico, né? Se diagnostica muito. Por quê? Porque é a criança que dá trabalho, é a criança que incomoda, a criança que não para quieta. Não necessariamente ela tem TDAH, né? Pode ser uma questão, na maioria dos casos aí, vamos pôr assim, pode ser uma questão de educação mesmo, de pôr limite, e então tem esse ponto, né? E o remédio, a Ritalina, ela deixa a criança, qualquer pessoa, mais focada, né? E nos últimos anos aí, agora não vou lembrar agora qual ano que foi, que o Brasil estava batendo recorde aí de venda de Ritalina. Então, a gente pode se questionar, né? Por que será que dá um tanto diagnóstico, né? Você diagnostica, vende remédio, né? Então a indústria farmacêutica fica muito feliz com isso. Então, assim, há algo para se pensar, né? Não estou dizendo que não existe. Mas por que será que se diagnostica tanto? Por que será que vende tanto remédio? Quem está por trás disso, né? Por trás desse boom de diagnóstico? Isso vale tanto para o TDAH quanto para o TOD, né? Para o transtorno desafiador opositor. Aí mais um ponto. Criança, o normal da criança, ela brincar, pular, sair correndo da cambalhota, se ralar toda, ou não, o normal da criança é ficar sentadinha igual um Buda, assim, ó. 100% concentrada. Qual que é o comum da criança? O normal é correr, né? Correr, pular, fazer arte. Pois é. Isso é uma criança normal e saudável, né? Uma criança que fica quieta, não brinca com ninguém, não fala com ninguém, tem alguma coisa errada. Mas pelo menos ela não vai ser diagnosticada com TDAH, né? Não dá trabalho, né? A criança que não dá trabalho. Então tem esse ponto para a gente levar em consideração quando encontrar, e se vocês forem trabalhar ou com criança, ou na área social, ou com educação, vocês vão encontrar crianças diagnosticadas ou suspeitas de TDAH. Então levem tudo isso em consideração. Levar em consideração também a questão da dinâmica familiar, né? Como que é essa família, como que é o ambiente familiar, tal, etc, etc. Então tudo isso levar em consideração. E levar em consideração mais uma coisa. Vocês já nasceram com atenção concentrada? Ou não? Olha, Nossa. Não, né? Vamos pensar hoje, agora. É fácil prestar atenção nas coisas, concentrar a atenção? Para Não. vocês que são adultos? Tem que estar sempre pegando um gancho, né? Tem que fazer esforço, né? Esforço. Demanda esforço. A natureza da nossa atenção é ela ser meio solta, assim, né? A gente que tem que concentrar ela, né? A coisa do foco, né? Tem que ser uma postura ativa. E a criança, ela está aprendendo isso. Se é difícil para a gente, imagina para ela, que está aprendendo. Então vamos pôr assim, é mais normal uma criança mais comum, uma criança mais ativa, brincalhona e distraída, do que uma criança quietinha e super concentrada, não é? Sim. Sim. Sim, né?
Então é isso. Aí vai dizer, mas então você está dizendo que não existe? Não, estou dizendo que não existe. Pode ser que realmente tenha, né? Foi identificado, então pessoas, crianças. Aí vamos dizer, adulto, adolescente, também tem, né? Tem esse diagnóstico. Aí ok, né? Vamos ver o que está acontecendo. Ele já tentou N formas, não consegue prestar atenção em nada, não consegue concentrar atenção, já tentou por vários meses, não consegue parar quieto. Então alguma coisa tem, né? Aí ok. Mas assim, o que eu estou querendo pontuar, né, é para ter esse cuidado, né, esse ponto de vista crítico mesmo, quando a gente for bater um rótulo, né, numa criança. Porque esse rótulo vai ficar pro resto da vida, né? Quando você dá um diagnóstico, bota um rótulo desses, a pessoa vai levar pro resto da vida. É o chamado estigma, né? Infelizmente, na nossa sociedade, os transtornos mentais ainda são um estigma, né? As pessoas se envergonham de ter um transtorno mental. Eu até marquei aqui sobre o estigma. E pode ser também que tenha um e não tem outro, né? Tenha a hiperatividade, por exemplo, e não tem a falta de atenção, né? Ou um ou outro. E geralmente acompanha-se os dois, mas tem isso também. Quando você deu o exemplo da criança ali que ela está ali sentada quietinha, às vezes ela também não significa muita coisa também, né? Significa para a sociedade, mas também não mostra muita coisa, porque às vezes ela está quietinha ali, ela não tem uma hiperatividade como as outras, e ela é chamada de uma criança quietinha, mas ela possa ser que ela tenha algum problema também. Sim. Uhum. Mas ela vai ser mais difícil, né? Porque ela não está incomodando. Será como as meninas na questão, né? Que seria isso falando de sociedade, né? De Sim. comportamento da sociedade. E curiosamente, quem é mais diagnosticado são os meninos, né? Tanto o transtorno desafiador opositor quanto o TDAH. Que os meninos são o gênero masculino, ele é incentivado, né, a ser mais ativo, sei lá, correr, jogar bola, enfim, atividades que são consideradas atividades de menino, né? E não que menina não possa correr e jogar bola, né? Mas assim, se a gente for pensar via de regra, né, os estereótipos de gênero, as meninas, atividades que são valorizadas, incentivadas, são atividades mais tranquilas, mais calmas, né? Brincar de casinha, brincar de boneca, brincar de fogãozinho, comidinha, etc. Coisas que faz quietinha, paradinha, né? De uma maneira ordeira, que acho que isso deveria ser muito incentivado nos meninos também. Ele Porque, fala por, aqui, fala aqui, porque a menina, quando ela é criança, ela já sabe arrumar tudo, né? Porque na brincadeira ela já arruma as coisas, né? Coloca a panelinha aqui, coloca não sei o que aqui, não sei o que lá. Nossa, que belezinha, tudo arrumadinho. E o menino nunca aprende, né? Se ele não precisa aprender, ele nunca vai aprender. Se alguém faz isso por ele o resto da vida, ele não vai se preocupar em aprender, né? Fala, seu Samuel. não, ele diz aqui sobre também que os pais que fumam, que bebem, assim, a criança, né, tem uma forte tendência a ter, né? Segundo eles explicam aqui. Mas também não sei se significa muita coisa também, né? Uhum, Porque fumar e beber pode ser para tantas outras coisas também, né? uhum. O TDAH, quem que vai identificar, via de regra, é a escola, né? A criança que dá muito trabalho na escola. Aí o professor vai mandar para o coordenador, vai chamar os pais, tá lá, e encaminhar para o psicólogo ou para o médico.
E aí a gente já vê, né, que lugar que tem a educação dentro de casa, né? Será que o pai e a mãe dessas crianças aí mais ativas, será que eles separam um tempo para sentar junto com a criança, para fazer lição, para será que pergunta pelo menos se tem lição, se não tem, né? Eu sei que os professores se esforçam bastante nesse sentido, reforçam isso bastante com os pais, mas enfim, tem a gente está no Brasil, né? Assim, né? Vamos pôr dessa forma. Tem uma imensa quantidade aí da população que não termina o ensino médio, uma outra imensa que não termina o fundamental, e uma outra mais imensa ainda que é meio que analfabeto funcional, né? Sabe ler, escrever e fazer conta de mais e de menos e só, mais nada, né? Então, né, para essas pessoas, que lugar qual que é o lugar, né? Qual que é a importância, o valor da educação, né, na vida dessas pessoas? Será que elas vão reproduzir na educação formal, né, que eu estou chamando? De educação, eu estou dizendo educação formal. Será que vai ter momentos privilegiados aí com seus filhos para dedicar para educação? Por exemplo, letramento, né? Ler, escrever e tal. Isso já vai incentivando a criança a ter uma atenção focada, né? Se a criança aprende a brincar de desenhar letra, de formar palavra, de escrever, né? Tudo isso precisa de atenção concentrada, né? Se os pais incentivam, falam, o que tem de lição? Né, quer que ajuda? O que está com alguma dificuldade? Né? Tudo isso também já vai direcionando a atenção para ser mais concentrada, né? Mas é isso. De onde você tirou esse documento aqui, ô Samuel? Você não colocou a fonte para mim? É que, na verdade, eu não. Não, eu peguei um Você pouco lá foi um da pouco ligado. associação, daquela DP. Como DPP? DPPA? Não, como é o nome aqui? Peraí. ABDA. ABDA. É esse mesmo nome? Associação. Sobre TDAH? Deixa eu ver aqui, peraí. Como é que eu já te falo? Tá, tudo bem. Mas o que tem lá no AVA, eu acho que são os critérios diagnósticos e um artigo. Ou eu não coloquei É, critério ele, diagnóstico? ele é praticamente muita coisa que eu li aqui, ó, na Associação Brasileira de Associação, deixa eu ver o nome. Eu peguei um pouco, Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Uhum. Eu peguei um pouco São as pessoas interessadas em promover o transtorno. mas assim, muita coisa que tem ali, eu li aqui no artigo, nos artigos aqui também, que eu Uhum. até imprimi ele para mim ler, e muita coisa que está falando lá, está falando no artigo aqui também. Uhum. Tá? Então tá Então, bom. assim, não está É tão que, fora o artigo com o que está lá. uhum. Tá praticamente igual. É que eu não lembro o que eu coloquei de texto. Eu coloquei só um artigo ou coloquei os critérios diagnósticos no AVA? Deixa eu lá ver. O artigo e o vídeo. Só um artigo. Tá bom. Então eu vou basear a prova nele, beleza? Tá. Que bom, deve falar também sobre os critérios diagnósticos, né? Esse artigo aí. Não, ele Muito fala, bem, fala. parabéns pela apresentação. E, e aí, Alex, como é que a gente vai fazer? Vai apresentar, não vai apresentar? Vai mandar alguma coisa escrita só?
Alexander, cadê você? Vai apresentar, não vai apresentar? Cadê ele? Que intervalo, Alex? Bom, vamos pôr dessa forma. Você não preparou nada. É isso? Ah, a gente começou 8 horas da noite. Vou ter intervalo ainda? Bom, você não preparou nada para apresentar, é isso? Tá certo. Você não consegue lembrar, pegar o texto que você se baseou? Nossa, para ajudar o Avatar a variar. Nunca aconteceu isso com a Ava, gente, dando problema. Só que sempre, né? Ai, tá bom. Faz o seguinte, me manda. Pior que eu queria fechar essas notas hoje, né? Nem sei o que dizer. Me manda alguma coisa escrita hoje, tá bom, Alex? Podemos fazer dessa forma? Então, maravilha. E foi assim que o Matheus fez também, não apresentou, só mandou. Só mandou a parte escrita. Tá bom, deixa eu ver então. Então, gente, pelo que eu percebi, todo mundo usou o material do AVA, né, para fazer os trabalhos. Então, eu vou usar esse material para fazer a prova. Certo? Desde a entrevista com os pais, né? Então, tem lá a entrevista com os pais. Depois teve um caso clínico. Talvez eu pergunte alguma coisa lá sobre aquele texto do caso clínico. Depois teve uma sobre adolescência, né, uma fundamentação sobre adolescência lá da minha dissertação. Então, com certeza vai cair alguma coisa. E aí os trabalhos também, pelo menos uma pergunta de cada, né? Então tem
Sobre o TDAH, no AVA tem um artigo sobre o TDAH e os critérios diagnósticos, certo? Sobre... Vamos ver o próximo aí. Adolescência, certo. Tem uma funda que é a minha dissertação. Autismo. Tem os critérios diagnósticos também. Então essa prova vai ter bastante DSM, se preparem. Sobre autolesão ou automutilação, são 2 artigos que são, esses 2 artigos são bem tranquilos, assim, né? Não tem... mas se bem que os critérios do DSM também são, não é muito absurdo. TOD tem foi critério do DSM, ok. O Alex iria apresentar alguma coisa sobre violência doméstica, né? Eu coloquei no AVA um artigo, fatores de risco e proteção da violência, fatores de risco e proteção relacionados à violência intrafamiliar contra os adolescentes brasileiros. Então tá, então vou pedir para vocês lerem esse artigo aí que tá lá. Fatores de risco e proteção relacionados à violência intrafamiliar contra adolescentes brasileiros. Tá no encontro 13. E é isso então, gente. Terminamos a aula mais cedo. A não ser que vocês queiram ficar comigo até as 10 para debater qualquer coisa. E